Olá, concurseira e concurseiro! Meu nome é Thaís Pertilli e eu sou professora de Direitos Humanos aqui no Rico do Mix. Para você que está se preparando para o concurso do DEAP, que recém temos o edital, hoje a nossa dica para você é em Direitos Humanos. Regras mínimas da ONU para o tratamento de presos. Essa daqui é uma das inovações trazidas no nosso edital para Direitos Humanos. Esse documento aqui não constava do último edital, então para você que já estava se preparando, você pode ter ficado um pouquinho assustado com a novidade, mas não nos assustemos, porque esse é um documento importantíssimo e interessantíssimo de se estudar. As regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas, também chamada de regras de Mandela, elas foram feitas em 1955. Vejam, os direitos humanos, eles já têm em si a ideia da historicidade, características lá também cobradas na sua prova. A característica da historicidade nos lembra que os direitos humanos não foram dados de uma vez só, eles foram acontecendo, foram resultados de lutas, de resistências ao longo do tempo. Por isso a necessidade da gente relembrar um pouquinho o histórico dessas regras mínimas. Lá em 1955, no primeiro Congresso sobre Prevenção do Crime e Tratamento do Delinquente, realizado em Genebra pela ONU, então se estabeleceram esse regramento da ONU para o tratamento de pessoas presas. Agora vejam, desde 2012 até 2015, alguns encontros foram sendo realizados para atualizar essas regras mínimas. O último desses encontros foi na Cidade do Cabo, na África do Sul. Lá, então, as regras mínimas da ONU, elas foram atualizadas, elas ganharam mais algumas regras, mantiveram as que tinham e ganharam mais regramentos específicos, ganhando então o nome do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Nelson Mandela, que morreu em 2013, foi presidente da África do Sul, eleito em 94. Ele foi mundialmente conhecido pela sua luta contra o apartheid, que fazia segregação das pessoas negras. Ele foi preso em 1964, condenado à prisão perpétua, por sabotagem e por conspirar para ajudar outros países a invadirem a África do Sul. Ele foi libertado em 1990 por pressão internacional e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 por toda a luta que ele executou durante a sua vida. Vejam, as principais atualizações que nós ganhamos enquanto regras de Mandela, essas últimas atualizações que receberam essas regras mínimas da ONU foram proteção das mulheres no sentido de que nenhuma mulher pode ser algemada no parto ou no pós-parto, proibida a revista vexatória, especialmente de crianças, melhor investigação a respeito da morte de presos dentro dos presídios, impondo a necessidade de monitoramento no sistema prisional por órgãos independentes e averiguação e responsabilização por tortura cometida contra presos. Qualquer morte ou caso de tortura deve ser avisado imediatamente para o judiciário ou autoridades independentes da administração prisional. Também um teto para o isolamento solitária em 15 dias. Vejam bem, as regras mínimas da ONU para tratamento de pessoas presas, elas são bem específicas, elas trazem especificidade. Os 122 disposições, as 122 regras, elas trazem disposições específicas sobre o tratamento das pessoas presas. E vejam, comparando com o nosso sistema carcerário brasileiro atual, nós estamos muito distante disso. Então a gente não pode pensar na nossa realidade para tentar responder essa prova. Tem que ler lá todas as regras de Mandela, compreender que esse ideal tem o ideal de ser implantado. É algo que nós buscamos encontrar, assim como os direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm um ideal a ser atingido. Dentro das regras de Mandela, a mesma ideia. Então não dá para a gente se pautar na realidade que a gente tem, que ainda é muito precária. A gente tem que se pautar por esse ideal. Então vamos lá, continue estudando e conte conosco para a sua preparação.